Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço imensamente a presença aí de você em casa que nos está acompanhando, a presença de todos vocês aqui também na plateia, meu muito obrigado. Vamos juntos hoje aprofundar, estudar, elevar um pouco mais o nosso pensamento nessa verdade tão maravilhosa que é a verdade da Seichonen. E para iniciarmos nossas atividades, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1. Faremos a oração que consta na página 200. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e se você em casa tiver o livro, ou se alguém aqui presente também tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, pode abrir o livro e faremos conjuntamente a oração. Caso não queira também, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos e concentrar bastante o pensamento, a fim de que as palavras da verdade toquem fundo no seu coração. Então vamos iniciar? Oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que, quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consista em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos a nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através da qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shinsokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado, havia já 4 dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim e unicamente a vida que continuava a vibrar, e chamou essa vida dizendo em voz alta: Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não a fitarmos através da meditação, ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição da sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira a ser transposta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica que se apresenta agora diante de você está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele.
Cada pessoa que você encontra é uma personificação do amor de Deus, que procura elevar cada vez mais a sua alma, sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro. Contemple-o com reverência e gratidão. A perfeição dessa pessoa manifestar-se-á infalivelmente. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, maravilhosa, que nós já estudaremos daqui a pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho de todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de muito afeto, tanto no canal do YouTube da Seichoné do Brasil, quanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado mesmo. Leio todas as mensagens, mas não consigo respondê-las. Mas fique sabendo que envio maravilhosas vibrações abençoando você e toda a sua família. Muito obrigado a você que está assistindo a palestra aqui no Brasil, fora do Brasil, a vocês que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Hoje nós vamos estudar um pouquinho e aprofundar mais sobre a importância e o empenho na prática, o quanto que isso é fundamental para que nós tenhamos realmente a transformação interior. Eu já venho há um bom tempo dentro das palestras, seguindo sequências que vão do entendimento de facetas das leis mentais, até mesmo a percepção do quanto que nós precisamos ter uma vida prática, correta e condizente, a fim de que Deus se manifeste. Hoje nós vamos abordar também esse aspecto, continuando esse aspecto, aprofundando, agora adentrando mais na questão da verdade vertical, que é o estudo da imagem verdadeira, que é o nosso, digamos assim, um carro-chefe da Seichoné, estudar a imagem verdadeira e os meios para manifestá-la. E, claro, não é pretensão dessa palestra esgotar o assunto, até porque é muito conteúdo para a gente conseguir falar tudo em apenas uma palestra, mas é muito importante que vamos pegar alguns pontos a fim de esclarecer e facilitar a tomada de decisão a fim de que nós consigamos praticar ainda mais. E o livro que nós vamos utilizar é o livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, exatamente a oração que nós fizemos agora na abertura da reunião, a oração de bênção da nossa reunião. Então vai ser essa oração, que é a oração que consta na página 200, é a oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Meu livro é 37ª impressão, e essa oração ela é muito importante, que o professor Masaru Taniguchi ele vai trazer vários aspectos e nós vamos abordá-los de forma com que consigamos entender a fundo o que o professor está querendo nos ensinar. Vamos lá. Para nós começarmos, primeiro ponto é entender que nós estudamos, nós partimos de premissas. Eu bato muito nessa tecla porque a forma do desenvolvimento do raciocínio, ela sempre parte de premissas, ou seja, aquilo que fundamenta, aquilo que alicerça todo o desenvolvimento daquele seu raciocínio. Então, o que acontece? No pensamento filosófico, no pensamento científico, no pensamento religioso, nós temos aqueles pensamentos primeiros que vão dar o suporte para o desenvolvimento das teorias que se sustentam. Então, dentro dos pensamentos religiosos filosóficos, nós temos determinadas premissas que, ao adotarmos, nosso pensamento, por óbvio, chegará a determinadas conclusões. Então, se nós pensarmos, por exemplo, vamos pegar a título de ilustração, só para a gente compreender, se nós pegarmos o pensamento judaico-cristão, que normalmente o pensamento cristão é o mais difundido dentro da sociedade brasileira, a gente vai ter, dentro daquelas premissas que as pessoas têm como as verdades primeiras, você tem um desenvolvimento de toda uma teoria, que você pode falar que é a teoria católica, a teoria evangélica, a teoria cristã em geral, e ela vai gerar determinadas conclusões. Então, quando você está conversando muitas vezes, e esse é um ponto interessante, as pessoas vão discutir religião. Por que discutir religião é complicado? Porque as premissas não são conversadas. Se conversa sobre o final do pensamento. E o final, às vezes, não bate. Então, as pessoas, quando vão conversar, elas falam assim, não, mas isso não tem nada a ver. Mas por quê? Quando você vai vendo, as premissas das quais partem são premissas que não coincidem. Por não coincidir, é óbvio que a conclusão lógica não vai chegar no mesmo ponto. Então, muitas vezes, as pessoas discutem acreditando que, de repente, vão falar alguma coisa, e a outra pessoa fala assim, nossa,
quando não é isso. O que tem que ser discutido, o que tem que ser pensado é o pensamento básico, da onde surgiu aquele seu entendimento. Então nós temos que ir bem mesmo na origem para compreender e nessa compreensão a gente entender. Então olha só, a Seichonoye fala, precisamos contemplar a imagem verdadeira. Uma pessoa que escuta isso, ela vai falar assim, o que é isso? Para começar, o que é contemplar? Segundo, o que é imagem verdadeira? Terceiro, o que é contemplar a imagem verdadeira? Então a pessoa fala assim, eu não estou entendendo bulhufas. Aí como é que a gente traduz isso dentro de uma premissa que a pessoa consiga entender? É isso que nós vamos dar uma pequena passeada hoje para compreendermos isso e a importância da prática. A caneta já fugiu, mas vamos lá. Então, o empenho. Muito obrigado, Gustavo. A importância do empenho da prática para que nós consigamos entender isso. Para começar, vamos lá. Todo movimento religioso, filosófico, por mais incoerente que ele seja, ele parte de algo que seja coerente, senão não desenvolve o raciocínio. Então, quanto mais esburacado tem a coerência, mesmo que ela seja mínima, mais as pessoas tentam colocar pilares para dar sustentabilidade àquele pensamento. Então tem alguns lugares que você pergunta, mas por que isso? A pessoa fala, é um mistério. O que é um mistério? Não tem como responder. E a pessoa, quando ela tem muita vontade de conhecimento, isso não é um tipo de resposta. Por exemplo, na escola pergunta assim, e Pedro Álvares Cabral pegou a caravela, saiu de Portugal e veio descobrir o Brasil. A primeira pergunta do menino, para quê? Por que ele saiu? Se o professor fala, saiu porque quis. Ninguém vai sair porque quis. Então você tem aquela instigação. Então quanto menos explicações tem, mais acaba que o pensamento ele acaba sendo muito mais subjetivado, ele começa a vir muito mais coisas místicas, coisas assim, não tem explicação, você não tem. Então, por exemplo, eu tinha muitos problemas, principalmente em aula de religião, que eu perguntava muito. E essas perguntas às vezes incomodam, porque como não tem resposta, a pessoa acaba ficando assim, sem o que saber e acaba dando resposta até grosseira. Eu tenho um colega meu, um conhecido meu, aliás, né, que ele contando para mim que ele estava na aula de primeira comunhão e perguntou, aí o professor explicou para ele como é que foi o surgimento do mundo, né, e Deus descansou no 7º dia. Aí ele levantou o braço e perguntou, e o que Deus fez no 8º? E a pessoa respondeu, criou o inferno para colocar crianças como você. Então você percebe que ele tem um amor grandioso pelos ensinamentos religiosos, né? Ele gosta muito de religião. E quando eu ia discutir com ele, conversando sobre esse ponto, essa maneira de abordar. Então vamos lá. Então tudo tem premissas, pilares, fundamentos que estruturam o pensamento. Então vamos lá. Os pilares e fundamentos da Seichonoye, eles precisam ser entendidos. Preto, por que você está falando isso tudo? Por quê? Se nós entendermos os pilares e os fundamentos em que se pauta o pensamento da Seichonoye, você vai entender a profundidade que é a prática que nós apregoamos. As pessoas, elas têm a ideia de falar o seguinte, eu preciso praticar uma religião para quê? Para ser feliz ou para ser salvo? Aí você pergunta, primeiro ponto, o que é ser feliz? Segundo, o que é ser salvo? Aí você vai observar que o negócio não é tão certo como muitas pessoas falam. Tem pessoas que têm assim, que falam com uma certeza assim, não, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Aí você pergunta, o que é ser salvo? Já contei aqui inúmeras vezes, as pessoas descrevem o céu de uma forma que para alguns aquilo não é o céu. Não é o céu. Uma vez uma pessoa me tentando convencer, falando que eu tinha que adotar determinadas formalidades para que eu fosse ao céu, eu perguntei para ela, como é o céu? E ela me descreveu, é um local onde nós vamos ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpas e cantando músicas de louvor ao Senhor. Eu parei e pensei, você já viu o peso de uma harpa? Eu vou pular de nuvem em nuvem, tocando harpa, pela eternidade. Eu falei, eu não dou 15 minutos para eu já estar completamente entediado. Imagina o resto da eternidade, pulando de nuvem em nuvem, o peso de uma harpa. Não dá para ser uma flauta, não? Uma coisa mais leve, até um cavaquinho, uma viola. Agora você pega uma harpa. Então, assim, a visão de céu não é a visão de paraíso.
É a visão que para aquela pessoa constituía algo fantástico. Para mim, não. Eu li e falei, não, isso para mim não é algo agradável. Então, observa só. Entender a premissa vai te fazer compreender o caminhar da vida. Caminhar da vida. Olha que interessante. Nós estamos vivendo tempos muito esquisitos. Muito esquisitos. Eu estava vendo até um estudioso falando que nós estamos voltando basicamente a preceitos religiosos iguais à da Idade Média, em que as pessoas pregam religião, mas não vivem religião. Nunca se viu falar tanto em religião e você ter tanto ódio. Quanto mais religião você tivesse, a tendência era você ter mais amor, compreensão, perdão, aceitação. Não é isso que a gente está vendo hoje em dia. E não é um fator brasileiro, é um fator mundial. Está se falando muito em religião e pouco em amor. Aí você pensa, que religião é essa que não está associada ao amor? E quando a gente estuda as escrituras sagradas, de todos os grandes movimentos que pregam a vida, todos eles passam por com muitas vezes e muita ênfase no quesito amor. O cristianismo não precisa, o cristianismo é fantástico na hora de falar amor. Então nós temos a questão da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Isso é lindo. Se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. As pessoas falam em Deus, mas não falam em amor. Aí você tem, alguma coisa está destoante. É uma coisa engraçada, chega a ser triste, mas você vê que fala-se em movimentos religiosos, mas não se fala em amor. Alguma coisa está destoando. Porque se um dos fundamentos de Deus é o amor, qualquer movimento tem que se pautar também no amor. Então vamos lá. Qual é o preceito ou a premissa pela qual a Seitonê se fundamenta? A Seitonê se fundamenta no pensamento monista, de que há apenas um Criador, que damos o nome aqui no Ocidente de Deus. Pode ser qualquer outro nome, gente. Quer ver um outro nome que dá muito sentido? Vida. A vida que manifesta incessantemente, também. Essa fonte primeira, a gente também pode dar o nome de imagem verdadeira. Outro nome também, gente. Origem. Origem. Qualquer nome em que você colocar a ideia de ponto, entre aspas, ponto de partida, você tem a construção da ideia de que surgimos de algo. Surgimos de algo. O pensamento materialista nega isso daqui. O pensamento materialista fala que nós surgimos do acaso. Nós surgimos do acaso. Simplesmente as moléculas foram lá se juntando, de repente, aconteceu alguma coisa que começou a se ter a vida manifestando e ela foi evoluindo do multicelular até os mamíferos em alto grau de evolução, que é a espécie humana, pelo menos a que a gente conhece até agora, né? Então, está aí manifestado a vida. Então, os materialistas negam isso. Partindo de um pressuposto que nós somos um pensamento filosófico espiritual, então nós acreditamos em coisas que estão além da matéria. Além da matéria. Se nós acreditamos em coisas que estão além da matéria, nós vamos para o pensamento da criação. Então, se partimos de uma criação, podemos chamar de Deus. Mas a palavra Deus às vezes não agrada as pessoas, porque traz uma ideia sectária. Então vamos para a vida, vamos para a origem. Ok, partimos desse nosso primeiro ponto. Nós viemos de algo. Nós viemos de algo. Primeira pergunta que faz, que algo é esse? Que algo é esse? Ele é material ou ele é imaterial ou espiritual? Se ele for material, nós vamos para a ideia de que nós surgimos do acaso. Se esse ser é material, então foi as leis da natureza, de forma espontânea, que nos criou.
Ah tá, então vamos imaginar que Deus, ou a origem, seja algo material e consciente. Então vamos lá. Deus é material e não espiritual. Se Deus é material e não é espiritual, então ele sofre as mesmas limitações que nós sofremos. Então Deus é limitado. Olha que interessante isso aqui. Aí você vai começar a perceber, ah, que interessante, é por isso que desenvolve tal raciocínio, é por isso que as pessoas pensam de tal forma. É porque tudo depende da premissa que parte. Então vamos lá. Deus é material, logo se ele é material, ele sofre as mesmas limitações que nós. Nós podemos fazer tudo o que nós temos potencial? Não. Porque nós somos seres materiais. Mas vamos partir da ideia de que Deus seja um ser imaterial. Ele seja um ser espiritual. Perfeito. Se ele é um ser espiritual, primeira pergunta que vem, quais são as características desse ser espiritual? E aí nós podemos colocar o que nós quisermos. O que nós quisermos. Dentro da visão da Seichonoye, o que nós partimos do pressuposto? Ora, se a origem, se a vida é algo espiritual, ela manifesta uma sabedoria que é de forma absoluta, tanto que a criação dela é maravilhosa. Partimos do pressuposto que esse ser espiritual, ele é ilimitado. Tanto que ele cria. Ele é ilimitado. Como decorrência, se ele é ilimitado, uma das características de ser ilimitado é que ele é eterno. Porque ele não sofre limitações, mesmo na seara do tempo. Porque o tempo é uma manifestação material e não uma manifestação espiritual. Ora, se o ser é ilimitado, se o ser é eterno, logo ele é perfeito. Então ele é perfeito. Então pronto. A teoria monista da Seichonoye defende, ou sustenta, ou ensina, ou apresenta a visão da imagem verdadeira, Deus, vida, origem, de forma ilimitada, eterna e perfeita. E perfeita. Ora, se Deus, vamos usar a terminologia mais comum, se Deus, ou a vida, é ilimitada, eterna e perfeita, e ela é a origem, eu vim da onde? Eu vim da vida, que é ilimitada, eterna e perfeita. Logo, quais são as minhas características quando eu advenho, ou quando eu surjo, ou quando eu faço parte, ou quando eu estou no jorrar dessa vida e desse Deus, é que eu também sou ilimitado, eu sou eterno e eu sou perfeito. Olha que interessante. A essa visão da nossa origem com a mesma natureza da criação, ora, se algo perfeito cria, essa criação também vai ser perfeita. Faz lógica? Faz sentido? Ora, se algo perfeito cria, essa criação só pode ser perfeita. Porque se ela não for perfeita, quem fez não é perfeito também. Então, olha só, se o ser ou a origem, a vida, ela é absolutamente perfeita, o que vem dela também é absolutamente perfeita. Essa perfeição que está dentro de nós em potencialidade, nós damos o nome de imagem verdadeira. Então, a Seichonoye chama a essa perfeição de imagem verdadeira. Então, o que é o objeto de trabalho da Seichonoye? É nós aprendermos a extrair essa vida ilimitada no mundo material. Ou seja, nós aprendemos conscientemente isso para vivenciarmos na prática a manifestação disso. Então, qual é a premissa da Seichonoye? Existe a imagem verdadeira. Qual é o nosso trabalho? Manifestá-la. Manifestá-la.
Aí você vai entender como é que as coisas funcionam e muitas vezes na cabeça de algumas pessoas como é que isso se difunde. Vamos supor uma outra linha que pense, não estou falando que seja errado ou certo, é simplesmente desenvolvimento e conclusões lógicas advindas de premissas. Se acredita que Deus é limitado, não é, por mais que seja eterno, não tem a característica de perfeição e tem errado na criação, você é desprovido de imagem verdadeira. Logo o homem passa a ser um ser imundo. Um ser imundo. Então a pessoa fala, não, o homem é pecador, é um ser horroroso, olha as coisas horríveis que acontecem no mundo, esse é o homem. A pergunta é, que diacho é esse homem que está manifestado dessa forma? É a criação perfeita ou é a manifestação ilusória no mundo material? A Seitonei vem fazer essa clara distinção. Ela vem fazer essa clara distinção e fala, pera lá, gente, o que está manifestado, o que está projetando aí na tua casa, no seu sofá, aquilo que está manifestando na tua vida, que não é condizente com a imagem verdadeira, não é a criação original. É fruto das suas transformações mentais. Ou, em outras palavras, é fruto do lixo mental que as pessoas carregam consigo. Mas no seu interior, a vida infinita e perfeita de Deus pronta para se manifestar, desde que você tenha os elementos necessários para tanto. Então, isso é muito importante. É muito importante. Por isso que a pessoa que entra na Seitonei e não pratica, vai mudar alguma coisa? Às vezes não. Por quê? Porque o nosso trabalho não é teorizar. O nosso trabalho, ele é exteriorizar. É diferente. Por isso que a Seitonei é um modo de viver. Por que a Seitonei é um modo de viver? Porque o nosso trabalho aqui é exteriorizar. Teorizar, gente, já tem um monte de gente que já fez isso. A Bíblia Sagrada já teoriza isso aqui. As sutras budistas já teorizam isso daqui. Os pensamentos védicos já teorizavam isso daqui. Se você for procurar nos ensinamentos religiosos e você conseguir ler, partindo da premissa da perfeição de Deus, você vai encontrar isso aqui em todos os lugares. Você já encontra, na Bíblia Sagrada você tem inúmeras citações disso. Você tem citações até no Velho Testamento, que você tem passagens que falam assim, eu já nos disse, vós sois deuses. O que isso quer dizer? Que a mesma origem está dentro de nós. Jesus Cristo falou isso até dizer chega. Em verdade vos digo, quem faz as minhas obras não sou eu, mas o Pai que habita em mim. Jesus Cristo não falou, ei galera, sou o cara, eu vim aqui, eu sou o fantástico. Em momento algum ele sempre falava, quem faz as minhas obras é o Pai que habita em mim. E ainda disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, fará essas obras e muito mais. Por que nós conseguiríamos fazer as obras de Jesus e muito mais? Como é que nós conseguiríamos fazer isso? Somente se o Pai também existisse dentro de nós. Olha que interessante. Se o Pai habita dentro de Cristo e Cristo falou que nós somos capazes de fazer a obra, isso só é possível porque o Pai que habita nele habita também em nós. Não é à toa que ele ensinou quando foi passar a oração, ele falou, entra no teu quarto e em silêncio ora da seguinte maneira, Pai nosso. Ele não falou, Pai meu, ó Pai de Jesus. Ele falou, Pai nosso. Por que Pai nosso? Qual é o grande... acho que um dos maiores ensinamentos passados por Jesus Cristo foi trazer Deus para próximo de nós. Porque no Velho Testamento, Deus é um ser muito nervoso, é um ser vingativo, é um ser que autoriza matanças e os mais absurdos acontecimentos, eles eram autorizados em nome de Deus. E Deus participa dessa obra, né? Os judeus, quando saem do Egito para a Terra Santa, eles não saem caminhando e cantando. Eles saem guerreando e destruindo povos e mais povos. E isso vem, entre aspas, com autorização divina. Então, o que acontece? Esse pensamento do Velho Testamento é a lei da mente. É algo seco, é algo que corta, é algo que machuca. Já o pensamento que Jesus traz é desse pensamento de aproximação. Então, compreender essa premissa é fundamental para que nós entendamos. Então, o segredo da minha vida, ou a missão da minha vida, é exatamente eu praticar
para exteriorizar a minha imagem verdadeira. Então, essa é a nossa missão, manifestar a nossa imagem verdadeira. Ok? Entendido isso aqui, gente? Ok? Ou silêncio... não entendi nada, pretor, não entendi nada, bulhufa. Olha só, partimos da premissa que a vida é absoluta e perfeita. Logo, a nossa origem também é absoluta e perfeita. Se não estamos manifestando essa perfeição na sua totalidade, é porque as limitações materiais, sejam de ordem mentais, sejam de ordem ainda de compreensão, não nos permitem ainda enxergar isso. O nosso trabalho é fazer com que a vida de Deus dentro de nós, ela se projete em sua plenitude. Olha como é que a vida ganha um sentido. Olha só, você pergunta hoje em dia para uma pessoa, para que você veio nesse mundo? Se você for perguntar para várias pessoas, elas não terão respostas. Qual é a tua missão na vida? Você nasceu para quê? Você nasceu para quê? Se a pessoa tiver uma visão materialista, a visão dela sempre vai ser ter. Eu preciso ter fama, dinheiro, status, seguidores e qualquer outra coisa. Eu preciso ter viagens, eu preciso viajar o mundo. Se eu não conhecer o mundo, eu não vou ser feliz, minha vida não vai ter sentido. Essa é a visão de quem tem uma percepção de existência materialista. Agora, se a tua visão é para que você veio no mundo? Para manifestar Deus, cara, aonde você estiver, você já pode ser feliz. Porque é completamente diferente. Se a minha missão é manifestar Deus, então tudo aquilo que me foi passado faz parte dessa grandiosa manifestação de manifestar, essa grandiosa oportunidade de manifestar Deus. Então, a casa onde eu nasci, a família que eu tenho, o corpo que eu tenho, olha só que interessante. A gente fica olhando assim a beleza e o corpo assim do semelhante, a gente fala, nossa, se eu tivesse essa beleza, se eu tivesse esse corpo, eu seria tão feliz. Quando, na verdade, a felicidade não é ter isso. A felicidade é você conseguir exteriorizar o talento que só você tem. E, às vezes, o fato de você ter nascido de uma maneira, entre aspas, não tão afortunada, lhe dá a possibilidade de você manifestar talentos que não existiriam se você tivesse tudo de mão beijada. É ou não é verdade? Quantas pessoas superam limitações, vencem desafios e manifestam talentos exatamente porque vieram em situações não fáceis, em situações não privilegiadas. Ou seja, quem entende minha missão nessa vida é manifestar cada vez Deus, já tem muito mais condições de ser feliz do que uma pessoa que não entenda, mesmo que ela tenha bens, mesmo que ela tenha riqueza, mesmo que ela tenha beleza, mesmo que ela tenha status, mesmo que ela tenha fama. Porque ela não compreende e ela fica sempre à mercê daquilo que está manifestado. Enquanto que a pessoa que compreende, eu sou vida de Deus e a minha missão é manifestar, mesmo que tenha vida em situação desfavorável, ela trabalha para que consiga ser cada vez melhor. Cresce, supera e não tem tempo de ficar se remoendo e sofrendo. A vida é injusta, as coisas não acontecem. Eu acho tão engraçado as pessoas quando falam assim, a vida não é justa. A vida não é justa porque a vida é cruel. E eu paro para pensar, a vida não é justa, a vida é cruel? Será que é a vida que não é justa ou a vida que é muito sábia? E tira das situações o suco, o néctar da força que habita dentro do ser humano? Quantas pessoas nas mais profundas adversidades manifestaram capacidades fantásticas? Se fosse tudo cômodo, tudo maravilhoso, gente, a gente provavelmente estaria na mediocridade absoluta, porque nós temos a tendência de ficar na passividade. É a vida que nos exorta a crescermos, é a vida que nos exorta a valorizarmos. As pessoas ficam esperando, eu quero ter um relacionamento fantástico, aquele relacionamento que não tem um trabalho de nada, a pessoa já chega perfeita. Ela já supre todas as mazelas, ela já é capaz de resolver tudo, ela sabe tudo, inclusive como mexer num quadro de luz, trocar um chuveiro, sabe trocar um pneu de carro, sabe até cancelar um contrato de telefonia móvel. Ela tem capacidade de fazer tudo. Ela consegue fazer tudo. Aí você fala, eu quero essa pessoa, que ela chegue na minha vida. E a pergunta é, o que você vai fazer? Não, eu não quero fazer nada não. Deixa a pessoa perfeita chegar. Aí você vai conversar com as pessoas, eu quero casar, quer casar? Qual é a pessoa que você imagina? Quando a pessoa faz a descrição, você pensa, caramba, velho,
Isso aí tá bom, hein? A pergunta é, você já está manifestando isso? Eu não. Então, por qual motivo uma pessoa com isso tudo vai querer alguém como você? E a pessoa fala, ai que absurdo, eu tenho que sonhar alto. Você tem que sonhar alto, mas você precisa viver alto. Sonhar alto. Quantas pessoas querem ser ricas, mas tem mente pobre? Tem mente pobre. Tem pessoas que falam, eu quero ser um grande empresário, mas na hora que entra no mercado, troca preço de produto, sonega impostos, faz coisas equivocadas, falando, eu quero ser um grande, porque o dia que eu for rico eu não vou precisar fazer isso. Mas você não tem que fazer isso, é agora. Não é esperar a riqueza chegar, porque se você não construir riqueza espiritual, riqueza mental, a riqueza material não vem, gente. Riqueza mental não vem. Ah, mas eu conheço gente pobre que ganhou na Mega Sena. Ótimo. Vê a vida dessa pessoa 10 anos depois. Vê se ela continua rica. A riqueza não fica com quem não tem riqueza espiritual. A pessoa pode ter até dinheiro, mas ela não tem riqueza, porque o dinheiro se vai. Se vai. Eu pego pessoas com contra-cheque gigantesco, cheio de número. Aí eu olho assim, ganha bem. Aí você vai ver. Consignados, quando você vai ver o salário final da pessoa, ridículo. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Tem dinheiro, mas ela tem riqueza? Não tem. Dinheiro não para na mão de quem não tem riqueza mental. Não para mesmo. Não para mesmo. Alguma coisa acontece. Ah, mas a pessoa ela pode investir e tudo mais. Aí vem doença, vem problemas, vem infortúnios, depois vem briga na família, gente. Aí começa a dilapidar aquele patrimônio. Por quê? Porque não houve riquezas. Aonde se constrói riqueza, você tem estrutura. Então, quando você tem a premissa correta, você sabe para onde andar. As pessoas muitas vezes acreditam que tem que agradar a Deus. Então, eu grito para Deus, eu faço oração para Deus. Deus não me esquece. Para Deus te esquecer, de duas. Ou ele não é ilimitado, ou ele não é perfeito. Para ele te esquecer, aí ele começa a trazer Deus com características humanas. Deus é vingativo. Tem pessoas que chegam aqui e falam assim, eu estou com medo de assistir uma palestra da City Only. Por quê? Deus vai me castigar. Aí Deus está lá com o seu controle do YouTube, ele olhando, fulano clicou na palestra do preletor João Ricardo. Certeza que agora eu vou mandar uma desgraça para ele. Deus está muito importando. Deus está assim, sabe? Ele tem o universo inteiro para controlar, as explosões, os encontros de galáxias, buracos negros gigantescos, mas ele está preocupado com o seu histórico do YouTube. Ele está preocupado com o que você vai acessar, porque você falou alguma coisa contrária ao que defendem. Olha que interessante. Então Deus é uma pessoa que esquece. Eu não casei porque Deus me esqueceu. Eu estou doente porque Deus quis. Rapaz! Deus olha e fala assim, olha, para você toma um câncer para você ficar esperto. Na próxima eu quero ver. Aí você pergunta, tá, não deu tempo nem de avisar por que eu fiquei doente? Eu queria entender, eu queria compreender. Quando você traz para um pensamento de que Deus é absolutamente perfeito e sua origem também é absolutamente perfeita, você já para e pensa, pera lá, se tudo é perfeito, então por que está manifestando imperfeito? Aí você, alguma coisa no meio do caminho está atrapalhando. Voilá, seja bem-vindo ao amadurecimento espiritual. O que está no meio do caminho são os nossos pensamentos. Precisamos mudar os nossos pensamentos, ações e entendimentos, porque quando assim nós fazemos, nós começamos a praticar verdadeiramente uma vida religiosa e trabalhamos para manifestar a nossa imagem verdadeira. Olha que legal, olha que profundo. Isso é fundamental. É para onde a gente parte. A gente fala, nossa, então entendi o segredo da minha vida, entendi o porquê que estou vivendo, entendi para onde que eu vou. Aí o professor Masaru Taniguchi, nessa oração maravilhosa, ele nos exorta. Peço licença, vou ler novamente e parar em alguns trechos para que a gente possa aprofundar. Deus é amor infinito. Deus é amor infinito. Pensa no amor infinito. Algo assim, absolutamente, sem começo nem fim. É algo infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira. Aqui a gente já tem o primeiro norte. O que é o verdadeiro amor que nós temos que levar na vida? É aquele amor que a gente chega ao ponto de só ver a imagem verdadeira. Só ver a imagem verdadeira. Nunca as imperfeições do aspecto fenomênico, porque o aspecto fenomênico ele é limitado.
Deus não vê os nossos defeitos. Por que Deus não vê nossos defeitos? Porque Ele nos criou perfeito. Então Ele vai ver o que em você? A sua perfeição. Porque Ele é amor infinito. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem. Do mesmo modo que quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. Vamos fazer esse pequeno experimento mental. Imagine que você está no quarto da sua casa, no seu quarto, aí na sala onde você está. Você apaga todas as luzes. E você vai começar a jogar toda a treva que você puder. Toda a escuridão da noite você vai jogando dentro do quarto. Imagine que você consiga pegar a escuridão dentro de um balde e você vai jogando a escuridão dentro do quarto. Está tão escuro que você não consegue ver a mão à frente do seu rosto. Eu já tive a oportunidade de fazer exploração em cavernas. Eu adorava fazer isso quando eu era moleque, mais novo. Então, tipo coisa de 3 anos atrás. Então o que acontece? Eu ia para as cavernas, né? Eu ia na exploração e é tão escuro, mas tão escuro que quando você coloca a mão na frente, você sente o cheiro e a temperatura, mas você não vê de tão escuro que é. Então você imagina esse ambiente de tão escuro ao ponto de você não ver, não ser capaz de ver a sua mão mexendo em frente ao seu rosto. Se você acender um fósforo, a luz vence as trevas? Vence. Por mais escuro que seja um local, só o fato de você riscar um fósforo, ali já há iluminação. Claro que a iluminação vai ser correspondente a um palito de fósforo, mas se você acender uma lanterna, se você acender muitas luzes, você observa que a luz sempre vence. Por mais densa que sejam as trevas, a luz sempre avança. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consiste em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Olha, você é uma pessoa muito insuportável, viu? Mas eu vou gostar de você, eu vou aceitar você no céu, porque eu vou tolerar você, porque você gritou meu nome, porque você fez isso em meu nome, porque você inclusive bateu em alguém em meu nome. Então, apesar disso tudo, eu vou aceitar você no céu. Não gosto de você, mas eu vou aceitar. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através do qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shinsokan. Olha que ponto interessante. A maneira que nós temos de trabalhar a manifestação da imagem verdadeira é a meditação. Por que a meditação é tão trabalhada já há muito tempo no Oriente e agora está sendo descoberta no Ocidente? Porque se você não fizer uma viagem interior, você não descobre o que está dentro de você. Porque se você somente olhar para o exterior, você só vai ver o que é limitado. Se você acordar todos os dias e só olhar para o seu eu carnal, você jamais descobrirá a grandiosidade do seu eu espiritual. Para descobrir o seu eu espiritual, você precisa meditar, contemplar a perfeição da imagem verdadeira. Por isso que a prática primeira da Seichonoye é a meditação Shinsokan. E eu demorei para entender isso. Eu procurava dentro dos ensinamentos da Seichonoye algum lugar que falasse, não precisa meditar. Porque eu falava assim, cara, dá um trabalho, velho. Você tem que ficar, ainda mais quem é agitado como eu, aí você para na meditação. Na hora que você fica na postura da meditação, a primeira coisa que acontece é coçar o corpo. Você está andando normal, na hora que você para meditar e coça aqui, coça lá, e você começa, não está acabando, aí você olha para o relógio, e fala, gente, o tempo não passa. E você está lá tentando se concentrar e começa a doer braço, e começa a doer, você está pensando na comida, você está pensando no que você vai fazer. Aí você fala, dá um trabalho, porque calar ainda a mente fenomênica é algo complicado. Não que a meditação Shinsokan você vai calar a mente. O que você vai fazer? Ensinar a guiá-la. O que acontece? Olha que interessante. Qual é o problema das preocupações? A preocupação é uma pré-ocupação. Você ocupa somente antes da coisa ter manifestado. O que é isso? Vem um estímulo de fora, a sua mente se preocupa pensando num resultado e sofre como se o resultado fosse real. Isso que é preocupação. Como é que você enfrenta a preocupação? Quando o estímulo vem, continua sendo o mesmo estímulo para todo mundo. Só que a sua reação não é jogar no local do sofrimento, mas é jogar em outro local em que aquele estímulo será trabalhado e não lhe causará dor e antecipação de sofrimento. É assim que você vê e fala assim, meu Deus, aquela pessoa é tão calma, gente. Como é que pode ser tão calma?
Dá até irritação. Eu tinha uma colega minha que ela falava assim, eu fico irritada do teu lado, porque você é calmo. Eu quero alguém desesperado, gritando, arrancando o cabelo. E eu falei, mas eu não sou assim. Por quê? Porque trabalho meditação. A meditação me ensina a contemplar a minha imagem verdadeira. Quando eu contemplo a minha imagem verdadeira, você vai criando um sentimento de você estar seguramente assentado na vida perfeita de Deus. Isso te dá coragem, força e calma para você lidar com a situação quando ela se manifestar e não sofrer com antecedência. Olha que interessante isso daí. Devemos perdoar os erros dos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa os nossos defeitos. Como é que é perdoar os nossos semelhantes? Do mesmo jeito que Deus nos perdoa. Como é que Deus nos perdoa? Sendo tolerante? Compreensivo. Vendo a imagem verdadeira. Olha como é que é o perdão. Olha a profundeza do perdão. Tem tanta gente que fala para mim, preletor, eu perdoei, só não quero mais encontrar. Então você não perdoou. O que você não tem agora é vontade de matar. Mas perdoar não perdoou. Porque perdoar é você manifestar um infinito amor. Perdoar é você manifestar um infinito amor. Por isso que é difícil. Porque o perdão é tão fácil, as pessoas falam tanto assim. Não, eu perdoei, eu só quero que a justiça seja feita. Mas você fala, uau, que perdão é esse? Tipo, morre, desgraçado. Então o que acontece? Perdoar é você chegar ao ponto de manifestar o amor absoluto de Deus. É fácil? Não. Possível? É. E é por isso que nós trabalhamos para manifestar a imagem verdadeira. Aí tem muitas pessoas que falam assim, perdoei meu pai e minha mãe. Não perdoou. Se tornou tolerante. Passou a aceitar. Eu suporto, mas não amo ainda. É esse o grau que a gente precisa chegar. E isso leva uma caminhada, um processo que necessita de prática. Por isso que a Seichonoe é um modo de viver. E não simplesmente teorizar. Porque teorizar é fácil, gente. Você vai conversar com as pessoas, é todo mundo maravilhoso. É que nem festa. Você chegou em festa? Ninguém chega em festa triste. Todo mundo é o máximo. Todo mundo chega bonito, cheiroso. Todo mundo é rico, ainda mais se bebeu muito. Todo mundo fica rico. Chega lá, é todo mundo fantástico, velho. Todo mundo assim sabe dançar. O que não sabe dançar, sabe beber, fica num canto olhando. Aí a festa você fala, cara, é o paraíso, é todo mundo o máximo. Mas quando você vai conversar com as pessoas, você fala, não é, cadê aquele... A menina encontra aquele cara que é perfeito, o cara já chega com aquela cantada maravilhosa, né? Já solta aquela assim, que a mulher, uau! Aí quando vai conviver com o cara, pergunta, cadê aquele cara fantástico da festa que eu conheci? Não, esse cara não existe. Por quê? São papéis. As pessoas mostram papéis. Mas na vivência mesmo, a pessoa não consegue extrair a totalidade dela. Por quê? Porque não tem uma prática na manifestação real do amor divino. Real do amor divino. Isto é, olha o que o mestre continua a falar, o perdoar os defeitos do próximo. Em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos discípulos, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado havia já 4 dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim e unicamente a vida. A vida que pulsa. É essa vida que Jesus chamou. E chamou essa vida, dizendo em voz alta, Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira. Através de reverência e palavras de louvor. Vamos lá. Junto com a meditação, vamos trazer aqui a reverência e palavras de louvor. As pessoas, quando falam em louvor, muitas vezes elas acreditam que é cantar. Eu vou louvar a Deus, eu vou cantar para Deus. Mais do que cantar para Deus, louvar é você ver exatamente a criação perfeita de Deus. Então, quando você louva alguém, o que você está fazendo? Você está elevando
a vida daquela pessoa. Então, um dos preceitos da Seichonoye é o elogio. O que é o elogio da Seichonoye? Não é você chegar para aquela pessoa que você detesta e falar assim, sapato bonito, e na sua cabeça, o resto tudo feio. O sapato tá bonito, mas o resto tá tudo feito. Não. Dentro da Seichonoye a gente aprende a fazer um elogio verdadeiro. Nós observarmos de tudo aquilo que está manifestado e focar naquilo que é positivo. E ali elogiar. Porque quando você elogia, você está reconhecendo a vida maravilhosa dentro da pessoa. E isso faz louvar e você reverencia essa perfeição. Isso faz com que você ajude a pessoa a manifestar a imagem verdadeira. Quantos jovens não mudam a vida quando eles recebem um elogio? O menino é atentado, velho. Parece assim que a intenção dele é destruir o mundo. Quando ele recebe um elogio bem colocado na hora certa, transforma. Eu detestava estudar. Nunca gostei de estudar. Hoje você vê, minha vida é estudar. Coisa engraçada. Por quê? Um dia eu estava estudando, uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, mas você é tão inteligente, só te vejo estudando. Aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, gostei disso. Gostei, olha. Gente, é tão simples a força do elogio. Você vai para qualquer reunião, por exemplo, vocês que estão aqui presentes aqui na reunião, você que está em casa, você está usando uma blusa. Vou usar um exemplo bem simples. Aí você está usando a blusa, alguém para e olha assim, nossa, bonita essa blusa. Você fica muito bem nela. A blusa sai de uso comum e ela é promovida automaticamente para eventos legais. É automático. A blusa ela é promovida. Você não vai colocar mais naquelas blusas velhas. Você vai tirar, essa cai bem em mim. Aí a blusa vai ficar guardada tanto tempo que ela até apodrece. Você está esperando o momento certo para usar. Mas ela vai para um momento de especial. Por quê? É a força que o elogio tem na nossa vida. Então, se a gente quer construir um ambiente maravilhoso, onde é que nós temos que começar? Aquilo que está perto de nós, ser trabalhado o elogio. Então, como é que é um ambiente dentro de casa? É um ambiente que tem que ser reprimido ou um ambiente de elogio? Elogio. É assim que você começa a transformar o seu lar no paraíso. No livro A Verdade da Vida, volume 7, o professor Masaharu Taniguchi ensina, se você quer transformar o seu lar num paraíso, comece a elogiar. Elogiar. Você levanta e a primeira coisa que você faz é dar um elogio. Ah, mas eu não sei. Treinar. Por isso que é prática, gente. Se fosse fácil, gente, não precisava de nada. Eu não estava aqui há 10 anos falando disso, se fosse fácil. Por quê? Porque isso necessita treino, praticar. E à medida que você vai praticando, você vai ganhando confiança, competência e você vai sabendo fazer isso. Você vai saber fazendo isso. Uma servidora que trabalhou comigo no tribunal, ela contando que aconteceu o seguinte, um dia eu estou lá trabalhando e me deu uma ideia, eu chamei ela no gabinete e falei assim, ó, o seguinte, você vai fazer esse trabalho aqui para mim, você vai fazer, eu quero que você estude esse processo, me faça um estudo desse processo e me traga isso daqui em forma de peça processual, eu quero que você desenvolva e você me faça isso aqui. Ela virou e falou assim, doutor, mas... Eu falei assim, não quero nem ouvir nada, você tem capacidade sim, você é extremamente inteligente, você é uma das pessoas mais competentes que eu conheço aqui dentro dessa vara e eu acredito em você. Ela saiu calada assim e muito emocionada. Aí ela me volta na semana seguinte e fala assim, doutor, eu não consegui fazer, então eu vim aqui entregar de volta, eu não vou dar conta de fazer. E eu perguntei, o que aconteceu? Ela, não, é porque eu estou com os meus filhos à noite. E eu falei, não, mas eu não quero que você abra mão dos seus filhos. Não tem prazo não, pode ficar tranquila. Nós temos ainda um período bacana para você trabalhar, faça isso nos seus horários livres, não quero você abrindo mão dos seus filhos não. Ela, doutor, eu imaginei que o senhor estava com pressa. Eu falei, não, está tranquilo. Esse trabalho é para nós aprendermos a você desenvolver o trabalho e você desenvolvendo esse trabalho, você também me ajuda. Aí ela voltou na semana seguinte e entregou. Quando eu fui ler o trabalho dela, estava muito bom. Muito bom. Eu falei, nossa, você é muito competente, elogiei e tudo mais, e dei um outro processo para ela. E ela já levou o segundo processo super animada. Não vou trazer, aí daqui a pouco ela já trouxe mais rápido, ela falou assim, nossa, muito legal. Quando eu fui ler também, excelente. Óbvio, precisava de ajustes, mas a estrutura no grosso estava muito boa, muito boa. Aí depois eu passei o terceiro processo, logo depois ela veio para mim devolver o processo. Falou assim, doutor, agora eu vou devolver por um bom motivo. Recebi um convite para assumir uma função. Então eu estou saindo da vara, eu estou deixando a vara, eu vou assumir uma nova atribuição dentro do tribunal, mas eu queria lhe agradecer. Eu falei, não, isso é um prazer. Ela falou assim, não, é muito mais do que o senhor imagina. O dia que o senhor me chamou, me convidou para fazer esse trabalho, eu tinha acabado de ser esculhambada pelo outro colega, falando que eu era incompetente e eu era incapaz de fazer um trabalho decente. Logo em seguida, eu estava chorando,
Logo em seguida o senhor me chamou, eu enxuguei as lágrimas e entrei aqui, e o senhor virou para mim e falou que eu era competente. E quando eu dei o trabalho, eu tentei devolver, mas o senhor não deixou eu devolver. O senhor continuou acreditando que eu era competente. E eu chegava em casa e falava assim, não tem jeito. Então eu devo ser, porque ele acredita em mim. E eu comecei a trabalhar. Na hora que eu fiz o primeiro, o senhor me elogiou, eu comecei a acreditar que eu era competente. Em razão dessa fé, eu me inscrevi para o cargo, fui selecionado exatamente porque viram que eu era competente, eu acreditei em mim, hoje eu desenvolvo um trabalho fora disso. Obrigado. Aí ela chegou extremamente emocionada, com os olhos cheios de lágrimas para mim, e falou assim, doutor, o senhor não tem ideia da diferença que o senhor fez na minha vida. E o senhor pode ter certeza, onde o senhor for, eu quero sempre trabalhar com você, porque você reconhece na gente o que a gente tem de melhor. Isso eu aprendi aonde? Dentro da Seite Noé. A praticar. Porque aqui a gente treina. E um local fantástico para treinar, gente, que é de graça. Velho. E tem os melhores professores da face da terra. Se chama Nossa Casa. São os melhores. Porque eles vêm prontos. Eles têm a capacidade de te irritar. Eles têm a capacidade de te desobedecer. Eles têm a capacidade de ir naquilo que você pede, pelo amor de Deus, não faça. E ele faz, e ainda 10 vezes. Então eles têm a capacidade de te levar aos extremos. Para quê? Para exatamente você ter a oportunidade de praticar, para ver com louvor e reverenciar a imagem verdadeira deles. Porque aquele ser que consegue ver a imagem perfeita de quem está dentro de casa está pronto para ver a imagem verdadeira no universo. Não é nem no mundo, é no universo. O cara que consegue ver Deus no pai, ver Deus na mãe, ver Deus no marido, ver Deus na esposa, ver Deus no filho, ele está pronto para ver Deus em qualquer lugar. Por isso que se torna um santo, por isso que se torna um iluminado. Não é à toa que a Seite Noé fala, o primeiro local de prática que nós temos é o nosso lar. O primeiro local de prática. Porque é ali que nós somos moldados. Por isso que eu falo, aquela pessoa que perdoa o pai e mãe, aquela pessoa que se harmoniza com o marido, com a mulher, aquela pessoa que ela constrói os laços de afeto com os filhos, essa é uma pessoa que ela está pronta para ser feliz. Por quê? Porque ela tem as bases para manifestar a imagem verdadeira dela. Às vezes só precisa só de um ajustezinho, só precisa só que a gente dê um empurrãozinho, que a pessoa vai longe, mas longe mesmo. Olha só, a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente, em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. É a nossa essência, gente. Imaginemos que nós somos uma nota de R$200. Alguém aqui já viu uma nota de R$200? Por enquanto está só no folclore, né, gente? Uma nota de R$200. Vamos lá. Você pega uma nota de R$200. Se você jogar essa nota e pisar nela, ela perde o valor? Se você cuspir nela, ela perde o valor? Se você sujar, pintar, desde que você não rasgue, né? Mas assim, se você macular ela, ela perde o valor? Não perde. Por mais sujo que esteja, não perde. Por mais que o ser humano material seja uma porcaria manifestada aos olhos carnais, a essência dele não perde o valor. E isso é tão certo, que até quem prega o homem horrível busca isso aqui. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que estava tentando converter outras pessoas, eu falei assim, o homem é pecador? É, um homem horrível. Então por que você tenta converter? Porque se ele se converter, ele vai para o paraíso. Ora, eu falei, então eu estou tentando fazer a mesma coisa que você. Eu tento pegar o homem que se manifesta imperfeito e levá-lo a manifestá-lo que ele tem de melhor. Só é possível manifestar ou só é possível mudar o homem se algo dentro dele for possível mudar. Porque se for impossível, não há mudança. A esperança de mudar o homem vem da consciência, seja algo que você tenha ou algo que você apenas tenha em forma de intuição, de que dentro do homem existe alguma coisa maravilhosa, capaz de transformá-lo, capaz de fazê-lo algo perfeito ou algo melhor. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro, com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Temos que ter empenho, gente. O que mata ou o que entristece as pessoas, gente, não é nem o sofrimento, é a preguiça. As pessoas têm preguiça, gente. É a preguiça espiritual que é o atraso hoje em dia. As pessoas sabem o que precisa ser feito e não fazem. Ah, não, espera a coisa doer mais,
Espera a vida ficar mais triste para eu tentar fazer alguma coisa. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira a ser transposta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Então o cara fala, eu posso pular 6,20 metros. É porque ele sabe que tem essa capacidade. Olha só o que vem, um ponto que é importantíssimo. Se a barreira da imperfeição fenomênica que se apresenta agora diante de você está muito alta, a ponto de constituir um obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade de sua alma tem de contemplar a imagem verdadeira transcendendo o fenômeno. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é maravilhoso. O que o professor Masaru Taniguchi está falando aqui? Se os problemas que se apresentam na sua frente, na sua vida, se tornaram um obstáculo, é que a sua alma já chegou no ponto necessário para vencê-los. Porque se não estivesse pronto, não seria dado um nível tão alto para você. E quando eu entendi isso, a minha vida se transformou. Quando eu estava com tudo destruído, quando eu consegui arrebentar tudo o que eu tinha em todas as áreas, profissional, saúde, amorosa, familiar, tudo. Eu tinha tanto complexo, que eu tinha complexo de tanto complexo que eu tinha, aí eu li exatamente o professor Masaru Taniguchi falando isso. Se os problemas foram te dados, é porque você tem capacidade de resolver. E eu falei, como? Como? Eu não estou dando conta de nada. Eu estou ruim em tudo. Perdi tudo. Tudo caiu, tudo acabou. E é nesse momento que a gente para e pensa, é porque eu estou procurando aqui. E eu estou esquecendo de procurar aqui. E no momento que eu vou ouvir a minha mente, e com humildade, porque quem não é humilde não consegue entender. Quem não é dócil não consegue compreender a grandiosidade que habita dentro de si. Quando com humildade e docilidade eu comecei a meditar e trabalhar o louvor e a reverência a tudo que estava ao meu redor, aí a força começou a se manifestar e minha vida se transformou. Então algumas pessoas viram e falam assim, preletor, o senhor deu sorte. Não, eu não dei sorte. Eu me preparei com muito empenho na prática a manifestar o meu Deus interior. E na hora que meu Deus interior manifestou, aí sim a minha vida mudou. Aquela pessoa que não tinha experienciado o amor, aquela pessoa que não tinha experienciado a harmonia, aquela pessoa que não tinha experienciado a provisão, começou a ver manifestado isso tudo, não porque eu tive sorte, ou teve um acaso, ou teve um cruzamento de planetas a meu favor. Começou a manifestar simplesmente porque o Deus que habita dentro de mim começou a se projetar com perfeição. E as barreiras que antes eram intransponíveis começaram a se tornar os trampolins do meu sucesso, o trampolim da minha felicidade, o trampolim que me jogou para ser uma pessoa melhor. Se hoje eu sou o que sou, não é por um acaso, é porque houve empenho na prática de exteriorizar a imagem verdadeira. E minha missão hoje é ensinar, é fazer com que as pessoas aprendam e façam o que for necessário para manifestar ainda mais a sua imagem verdadeira. Isso não é algo exclusivo meu. Isso não é algo exclusivo de um grupo. Ele é a mais pura democratização da salvação que a Seitonei proporciona. Em qual sentido? Aquele que contemplar a sua imagem verdadeira manifestará a Deus em todas as formas. A harmonia se estabelece, a saúde se restabelece, a provisão manifesta, a grandiosidade se projeta, a pessoa ganha autoconfiança. Da onde que vem a autoconfiança? Saber que eu sou o bom? Muitas pessoas que se dizem bons são verdadeiramente muito complexados. Muito complexados. E eu demorei para entender isso. Eu via aquela pessoa bonita, eu falava, nossa, essa pessoa deve ser assim. Aí quando você vai conversar com a pessoa é cheia de insegurança, cheia de medo, cheia de... Mas por que você tem isso? Porque a pessoa está baseada no material. A pessoa está baseada naquilo que está manifestado, que pode acabar. Aquilo que hoje é bom, amanhã já pode não ser tanto. Quando você tem a grandiosidade na sua natureza, aí você consegue fincar firmemente a sua concepção de quem é você, na verdade, aí você não se abala. Você não se abala. Eu trabalho, minha profissão, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta. Eu meto o dedo na vida de todo mundo, eu decido a vida de todo mundo, eu mando uns para uma cadeia, mando outros para não sei aonde, tiro gente de casa, separo gente, separo bens, ou seja, o que eu menos faço é agradar os outros. O que eu mais sou é xingado, eu e minha mãe. Todo mundo xinga.
Se eu for depender da opinião dos outros para saber quem eu sou, eu vou sofrer. Agora, se eu fincar a minha consciência na minha natureza divina, mesmo que meu eu fenomênico seja cheio de defeitos, que é o normal, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos como qualquer outra pessoa que está no processo de aprendizado para praticar e ver a imagem verdadeira, mas se eu sei a minha essência, aquilo não vai me afetar porque a minha natureza ela é divina, por mais que meu eu carnal não manifeste na sua plenitude. Então, é aqui que vem a ideia, a concepção que constrói a autoconfiança. Uma vez eu faço muitas brincadeiras falando da minha aparência, para descontrair. Uma vez uma moça virou para mim e falou assim, preletor, mas eu te acho tão bonito. Eu falei, muito obrigado. Mas é que quando eu não falo da beleza física, eu estou falando da beleza interior. Eu fiquei bonito depois que eu fiquei bonito por dentro, porque antes não era assim que as pessoas me viam. As pessoas só paravam para me ver na faixa de pedestre. Fora isso, não tinha. Depois eu comecei a trabalhar valores interiores, eu fiquei bem mais bonito. Por que eu fiquei bonito? Mudou alguma coisa no rosto? Não, mudou alguma coisa na vibração. Você chega do lado, você é animado, você vibra, as pessoas gostam, autoconfiança, você se elevou, valores, moral, de você chegar e falar. Eu falo, a minha filha, eu até me emociono, porque a minha filha vai nas festas e as crianças avançam na mesa de doce, parece uma guerra. Tem mortos e feridos para todos os lados quando fala, está liberada a mesa do bolo. E eu falo para minha filha, não vai, não precisa ser essa educação, filha, você não passa fome. E a minha filha vai nas festas e às vezes ela pega um bombom. E ela chega para mim e fala assim, papai, eu peguei só um bombom porque eu fui educada. E eu falei, é isso daí, filha, o valor está acima da forma. Faça o que é certo, mesmo que seja mais dolorido. Faça o que é certo. Não se preocupa não, papai depois te compensa. Não tem problema. Depois a vida vai te dar. Mas o que você deve fazer, o que é certo. Fazer o que é certo dá valor. O coração do pai dói. Porque eu queria ver minha filha cheia de doce, cheia de coisa lá, comendo feliz. E às vezes minha filha chega assim, papai, eu peguei só um, porque eu fui educada. E eu falei, exatamente isso, filha, é valor. É aquilo que faz a diferença. É aquilo que constrói a pessoa. Porque é o que você vai ter para o resto da tua vida. São os seus valores, a sua essência e aquilo que você acredita que é espiritual. Porque a matéria vai passar. Mas o eu espiritual, jamais. Porque ele é eterno. E é isso que dá sentido à vida. Para finalizar, que meu tempo já estourou. O Gustavo já está até aqui me olhando aqui. O ponto é o seguinte. Você é capaz, sim, de manifestar a sua imagem verdadeira com toda a plenitude, com toda a grandiosidade, desde que você se empenhe na prática. Vai ser fácil? Não. Não vou mentir para você. Se fosse fácil, gente, todo mundo faria. Isso são para as pessoas especiais, decididas a levar verdadeiramente uma vida de valor, de coragem e de entendimento de que o seu crescimento é o que vai lhe trazer felicidade. Eu vou crescer a chegar a um ponto de amar tanto que eu vou encantar a todos do meu redor. Aí foi o que eu descobri. Eu falei, gente, é impressionante, quanto mais eu amo, mais a minha vida é feliz. Quanto mais eu amo, mais a minha vida é feliz. Porque eu descobri que Deus é amor. Só que eu descobri isso na prática e não só na teoria. Então, mesmo aqueles que agridem, a gente consegue fazer oração para abençoar. Por quê? Porque você começa a levar o amor. E o nosso trabalho é levar amor. E um dos caminhos para que a gente possa levar o amor é a nossa meditação. É por isso que toda segunda-feira, pelo menos toda segunda-feira, sem falta, a gente medita. O ideal é meditar todos os dias. Mas é por isso que pelo menos na segunda-feira a gente faz a meditação juntos, mas o ideal é que façamos todos os dias para que a gente possa elevar cada vez mais o nosso amor. Ok, gente? Vamos lá então meditar? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. A você de casa também pode assumir a posição da meditação Shinsokan. Explicações sobre as formalidades, tanto na postura quanto nas formalidades mentais, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, da Seichonoye. Lá você tem as explicações que vão te auxiliar e você vai perceber o quanto que é fácil praticar a meditação Shinsokan. Você também pode consultar a playlist da prática da meditação Shinsokan, que se encontra no canal do YouTube da meditação Shinsokan. Lá nós temos 9 tempos em que você pode
conjuntamente comigo, praticar a meditação Shinsokan para que você leve cada vez mais os seus pensamentos e tenha essa consciência do amor infinito de Deus e possa vivê-lo na prática. Então vamos lá, assumindo a posição, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, olhos fechados, respiração profunda, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos contemplar esse mundo perfeito de Deus, nós fazendo parte da vida perfeita de Deus. Muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos presentes, podem ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Podem se sentar. Quero agradecer imensamente a vocês que estiveram aqui presentes nessa noite, a você de casa que está nos acompanhando, meu muito, muito, muito obrigado. Não deixe de compartilhar, caso você tenha gostado, de curtir, a fim de que o vídeo ganhe destaque e o próprio YouTube se encarregue a passá-lo também para outras pessoas, a fim de que elas descubram a sua natureza divina e possam manifestar ainda mais a grandiosidade do Filho de Deus que habita no seu interior. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser maravilhoso. Vamos lá, o nosso dever de casa. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan sem falta, para que possamos cada vez mais contemplar a nossa imagem verdadeira. E a segunda é repetir uma frase que eu adoro, que ela é muito, muito, muito importante para que possamos sempre, sempre brilhar mais. Repetir, sou filho ou filha de Deus. Repita isso inúmeras vezes. Muito obrigado, MO é muito obrigado, a fim de que você possa cada vez mais ter essa sensação de união, de que você possa cada vez mais entender que a finalidade da vida é você manifestar o Filho de Deus que habita em você. Repita pelo menos aí umas 300 vezes por dia, que você vai ver como é que seu dia vai ser muito mais feliz, muito mais radiante, muito mais disposto a você ser na natureza quem você realmente é. Quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras na noite de hoje. Meu muito obrigado. A você de casa, meu muito obrigado. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.